Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Aqui você aprende como destravar o seu estudo de improvisação na guitarra. Meu nome é Thiago e no episódio de hoje eu vou te mostrar 3 obstáculos que te impedem de avançar no seu estudo na guitarra e de fazer você improvisar sem pensar em escalas. E o primeiro obstáculo é esse aqui, ó. Thiago, eu não quero copiar ninguém, eu quero ter a minha identidade. E eu quero dizer por que isso é um obstáculo que te para de improvisar sem pensar em escalas. Mas antes, é importante que a gente entenda o que é isso, né? Bom, quando a gente ouve um guitarrista, que a gente gosta muito, a gente percebe que ele tem a identidade dele, né? Ele tem a assinatura dele, e todos os grandes guitarristas, os grandes músicos, em geral, nem só os guitarristas, todos os grandes músicos, eles têm essa identidade, eles têm aquela assinatura deles, que quando a gente ouve, a gente sabe que é aquele cara. Então, se você conhece, por exemplo, esses nomes que eu vou dizer aqui, Joe Pass, você ouve o Joe Pass é o Joe Pass, e o George Benson é o George Benson, o Pat Metheny é o Pat Metheny, eles todos compartilham da mesma linguagem, mas eles têm a sua identidade e é inconfundível. Se você está acostumado com o som do Pat Metheny e do Joe Pass, você não confunde, você não vai confundir um com o outro, porque eles têm a identidade deles. E a gente, obviamente, quer ter a nossa também. A gente quer também que as pessoas reconheçam que é a gente que está tocando. A gente não quer ser uma cópia barata de ninguém. A gente quer ter a nossa cara, a gente quer dar a nossa cara para a música. Mas o que acontece é que quando você tira solos, você tem que entender que você não está copiando, você não está se tornando uma cópia. Quando, por exemplo, eu tiro um solo do Pat Martino, eu não estou querendo me tornar uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia barata do Pat Martino. Não é isso. O que eu estou fazendo eu estou vendo como aquela linguagem é aplicada e depois eu vou absorver essa linguagem para mim e vou fazer do meu jeito. Você não precisa se preocupar inclusive você não precisa nem se preocupar em se tornar uma cópia das pessoas, porque isso é impossível. A maneira como você vê a vida, a maneira como você interage na vida com as pessoas que você conhece, não tem como você ter a mesma percepção daquele artista que você tira. E outra coisa, todo mundo faz isso. Todos os grandes mestres fazem isso. Eu não sei se você sabe, mas eu já ouvi da boca de muitos deles que eles também tiraram solos. Eles também aprenderam assim. Eu tive um professor que improvisa absurdamente bem e ele tirou solos. E ele me disse, inclusive, Thiago, eu só consegui melhorar mesmo depois que eu comecei a tirar solos. Depois que eu comecei a recortar os solos das pessoas que eu gostava e entender o que elas estavam fazendo, é que eu comecei a melhorar. Então é importante isso estar claro para você. Você não, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir ser igual o artista que você vai tirar o solo dele. E assim, cá entre nós, se você por acaso se tornar uma cópia do Pat Martino, é melhor para você. E sem falar que se você está começando a desenvolver essa linguagem de improvisação, você não devia nem estar preocupado com isso. Tem certas coisas que assim, não é o momento de se preocupar. E se você está no início dessa jornada, isso não tem que estar na sua cabeça, você não tem que se preocupar com isso. É igual, por exemplo, você vai construir uma casa e mas o telhado, mas peraí, você não tem que pensar em telhado agora. Mas como é que vai ser o telhado? Não, você tem que fazer a fundação. Você não está preocupado com o telhado agora. Não, porque eu já vou comprar. Você não vai comprar nada. Você vai se concentrar em fazer a fundação. Depois, quando chegar o momento, é que você vai fazer o telhado. Obviamente, você pode se programar, ter uma visão geral e tal, mas não é o momento de você querer fazer aquilo, entende? É a mesma coisa em relação a essa coisa da identidade. Não é o momento de você se preocupar com isso.
No momento que você está começando a improvisação, você tem que absorver a linguagem. E outra coisa, você reparou que a gente faz isso com harmonia? Por que você tira, por exemplo, as harmonias do Tom Jobim? Para aprender como se faz. Que aí você vai ver como ele aplica os acordes e falar, ah, então é assim que ele faz. Beleza. E quando você percebe, você está utilizando progressões comuns, parecidas com o que ele fazia, porque você gostou daquilo e se apropriou daquilo. E na improvisação é a mesma coisa. E agora eu vou te mostrar alguns exemplos aqui de várias pessoas tocando a mesma ideia, tá? E o primeiro cara aqui é o Bill Evans. Saca só ele tocando, ó. Essa frase que ele fez é isso aqui, ó. Acho que é exatamente isso aqui, peraí. É isso aqui. E essa frase que ele está tocando, eu batizei essas frases de matrizes. Então, isso aqui é uma matriz. Por que é uma matriz? O que é uma matriz? É uma frase que está na mão de todo mundo, que todo mundo vai compartilhar, que faz parte da linguagem. Inclusive, essas frases vão te levar a improvisar sem pensar em escala. Você não está mais pensando na escala, você está tocando uma frase que tem a escala, mas que você não pensou no shape da escala para tocar. E isso acontece na mão deles. E é interessante a gente entender que eles aprendem uns com os outros também, tirando solos uns dos outros. Obviamente, os mais antigos, né, são as grandes referências e tal, e os que vieram depois vão aprender com os mais antigos. Então, o Bill Evans inspirou muita gente, muita gente. Ó, agora o próximo trecho aqui é do Keith Jarrett. Inclusive, depois eu vou colocar o nome dos artistas, caso você não conheça. O Bill tá aqui descarado, né? Bill Evans. Mas eu vou botar, porque às vezes eu falo e você fala, pô, como é que escreve isso? Eu queria procurar, queria ouvir mais desse cara. Então eu vou depois colocar o nome deles aqui, tá? Então, ó. Agora, o Keith Jarrett. Ó, a mesma ideia, só que começa de um ponto diferente, ó. Ó. É importante também dizer que a matriz é isso aqui, ó. Tá? E a frase do Bill é bem em cima da matriz. E o Keith Jarrett já vem. Esse tá na mão deles. E aí o que acontece? Quando você repete muito essas frases, você tira os solos, você aprende com eles, isso vai fazendo parte do seu jeito de tocar. E aí acontece uma mágica, que é uma coisa fantástica, que é o seguinte: a nossa mente é incrível. Ela tem, você tem uma parte da sua mente que é consciente, outra parte que é a mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela armazena as coisas mais relacionadas aos hábitos. Então, tudo que é hábito, tudo que é piloto automático, vai estar aqui na mente subconsciente. E uma boa notícia é o seguinte, que a mente subconsciente processa as informações numa velocidade absurdamente maior do que a mente consciente. E aí, quando você aprende uma frase dessa e você repete ela e faz essa frase virar sua, por repetição, ela vai para a mente subconsciente e ela vai ser processada numa velocidade que você não vai mais pensar. Você não vai pensar nem na frase, nem em escala. Você não está pensando na escala. Você está simplesmente acessando uma informação que você aprendeu, que você sabe como desenhar aquele acorde. E a gente percebe neles aqui que eles fazem esse mesmo movimento melódico. Entendeu? Agora, olha, o próximo é o Pipoquinha. Tocando aí com uma big band, né? O cara é um fenômeno. Ó, um pouquinho mais para trás. Eu vou fazer com a mesma digitação para a gente manter isso aqui. Então,
frase dele é isso aqui, ó. Ó. Ele faz. A ideia é muito parecida. Ele está acessando isso aqui conscientemente. Você acha que ele está pensando, agora vem um acorde tal, eu vou usar a escala tal. E aí, nesse momento, ele fez isso aqui. Você acha, observando aqui o vídeo, você acha que ele está pensando? Ele não está pensando na escala. Olha aqui, o Bill não tem como porque não tem a imagem, mas olha aqui o Keith Jarrett. Ele está nem olhando para o piano, entende? Ele não está pensando em escala. E é assim que você tem que fazer também. Então, quando você treina, quando você tira os solos, você absorve a linguagem que está na mão deles. E você vai tocar também essa linguagem. E, com o tempo, a sua personalidade vai brotar. Não precisa se preocupar, que ela vai acontecer. E a gente vê aqui que eles são músicos diferentes, que têm um estilo diferente, que a gente reconhece como a identidade deles, e eles estão tocando a mesma frase. E eles nem estão olhando para o instrumento, cara. Eles estão... Aquilo ali já está natural para eles, porque foi internalizado subconscientemente. Ele não está pensando em escala. Próximo é o Pat Martino. Tá com cara de que está pensando em outra coisa, né? Sabe? Não está assim, pô, agora vem o acorde tal, espera aí, o que eu faço? Não é isso. E eu tô falando isso porque eu já passei muito por isso. De ficar pensando para tocar e aí ficar travado. E às vezes você passa por isso. Então o caminho não é esse. O caminho não é você ficar pensando uma coisa para aplicar aquilo enquanto você pensa. É você absorver realmente isso para depois as frases naturalmente acontecerem na sua mão. Olha aqui ele fazendo. Inclusive ele está fazendo com essa digitação. Não sei se você consegue ver aí. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, para você perceber que é a mesma ideia. Será que ele está pensando em escala? Agora isso aqui é escala alterada. Será que ele pensou, agora é a hora da escala alterada? Não pensou em escala. Aqui o George Benson não tem a imagem, então não tem como a gente notar isso, mas é o mesmo caso. Se você analisar depois o George Benson, ele tocando, você vê que, cara, tá tudo muito natural. E esses caras, inclusive, chegam num nível assim de naturalidade incrível, né? Olha lá. Como é que eu faço isso? Aqui embaixo, com a mesma digitação, ó. Chegando aqui. Só que ele faz. Olha aqui, ó. Que estava na mão do Bill, que estava na mão do Keith Jarrett. Olha que coisa interessante. Olha aqui, o Bill leva a frase. O Keith Jarrett. Aí o Pipoquinha. Aí o Pat Martino. Agora o George Benson. Todo mundo tocando a mesma ideia. Bill, de novo. Olha aqui. Por essa imagem aqui, não é isso aqui que ele tá, não é, isso aqui foi só um take, né? Mas ele tocava assim. Olha só. Você consegue projetar isso, você consegue ver. Ele está pensando na escala, ele está pensando tudo que ele está fazendo para tocar, ele não está pensando em escala. E agora a gente vem com o próximo é o Michel Petrucciani.
Olha aqui. Michel Petrucciani. Michel Petrucciani, inclusive, se você não conhece, depois ouve as gravações dele. Ele tocava assim, ó. Tocava assim, sabe? O negócio estava acontecendo, ele não estava mais calculando tudo que ele ia fazer, ele não estava pensando na escala. Ele tinha já internalizado aquilo e estava saindo o negócio. E só que os elementos estão ali, as frases estão ali, as escalas estão ali, mas não está pensando. Ó, O Petrucciani é absurdo em relação a isso. E agora, o Wes Montgomery. Ele não fez esse. Ele encurtou para isso aqui, em vez de fazer. Ele vê. Olha aqui como é que ficou. Ó. Agora. Bill. De novo, Bill. Ó. Não. Não é isso que ele fez, não. Peraí. Ó, ele vai até mais longe. Olha aqui o. Ele vem até a terça aqui. E outra coisa é que percebe que também não é o que eu tô propondo aqui, não é que você aprenda só frases e repita essas frases, porque aí você vai ter que pensar nas frases para tocar. Você vai tirar os solos, entender os solos, repetir os solos, para que isso se torne subconsciente. Aí você não vai mais pensar nem na frase, nem na escala. Na verdade, acontece, parece que uma escolha, mas ela é muito sutil, ela não é uma escolha consciente, é uma escolha, tipo, acontece um negócio lá dentro e você escolhe 2, 3 frases prontas, assim, ideias longas, né? Não é que a frase, nota por nota, está pronta, mas você já sabe o que você vai dizer. Você já percebeu que na língua portuguesa acontece isso? Por exemplo, você está falando um negócio, aí o cara está conversando com alguém, aí o cara cita alguma coisa, aí você lembra de um negócio, na hora que você lembra, você fala, e você quer comentar sobre aquilo, você já sabe tudo o que você vai dizer. Só que você não sabe ainda quais serão as palavras. Exatamente, palavra por palavra. Mas quando você faz, deixa eu te falar, a ideia já veio, você lembrou tudo, você lembrou o lugar, você teve toda a lembrança, você já sabe o que você vai dizer, do início ao fim. É sobre isso. E a improvisação é muito parecido com falar, né, com a linguagem. E aí, na língua você não pensa para falar, na improvisação você também não vai pensar em escala para tocar. E agora o Mike Stern. Olha lá. O que ele fez? Quando você treina os solos e você absorve a ideia do cara e pratica assim, isso começa a pular na tua improvisação e aí isso, à medida que vai se tornando subconsciente, a sua mente consegue ajustar o que ela precisa fazer para se encaixar na frase. Se ela precisa colocar nota a mais, se ela precisa colocar nota a menos, porque as frases, o problema de você só tirar frase, tirar um monte de lick, é que ele vai se encaixar dentro daquela sequência ali, naquele ritmo, naquele compasso, começando a andar no mesmo ponto rítmico da mesma nota.
Aqui, quando você tira os solos, os leaks estão ali, né? Porque se a gente for analisar, a matriz ela não deixa de ser um leak, só que ela é uma ideia. Por trás dessa ideia saem vários leaks. Todas essas frases aí que eles fizeram, cada um é um leak. Você percebe que tem mudanças, só que a essência, o que inspirou o cara a fazer isso é sempre o mesmo lugar, é sempre desenhar a escala alterada por aqui. Esse está presente em todos os lugares. Então tem certos elementos que são mais... eles são como se fosse a célula tronco do negócio. E aí dali sai um monte de ideias, né? E agora que você já ouviu tudo, ouça direto para ver se seu ouvido está mais azeitado, ó. E agora você está vendo aí na tela o nome de todos esses caras que eu mostrei aqui, que você pode pegar e ouvir gravações deles e tal, que você vai aprender muito e tirar os solos, né, deles para você absorver a linguagem deles. O segundo obstáculo que te impede de improvisar sem pensar em escala é esse aqui. Tiago, eu não tenho talento. Quando você pensa isso se torna um grande obstáculo. Por quê? Porque se improvisação é para quem tem talento, então se eu penso que eu não tenho talento, então para que eu vou estudar? Eu vou me dedicar para quê? Eu não tenho como chegar no nível... não tem como aprender a improvisar como esses mestres faziam. Eu não tem como desenvolver isso. E a verdade é o seguinte, esses caras que eu mostrei aqui, muitos deles são gênios, né? Então, é difícil a gente chegar no nível de um gênio. Você precisa ser um gênio para chegar no nível de um gênio. Isso aí eu concordo com você. Agora, isso não te impede de aprender a improvisar sem pensar em escalas. Você não precisa ser um gênio da história para improvisar sem pensar em escalas. Quantas pessoas você conhece que conseguem improvisar sem pensar em escalas? Todas essas pessoas são gênios, né? Eu consigo improvisar sem pensar em escala. Eu não sou gênio. Então, eu sou a prova viva de que você não precisa ser um gênio para improvisar sem pensar em escalas. O que te leva a improvisar sem pensar em escalas é técnica. E aqui é importante a gente entender essa questão do talento. Porque quando a gente fala de talento, muitas pessoas pensam que sei lá, a maior parte do percurso é talento, mas eu tenho que te dizer que não. 10% desse trajeto é talento, 90% depende de você. É técnica, é esforço, é dedicação, é exercício, e esses 90% te levam a improvisar sem pensar em escala. Tem gente que diz até que é mais, tem gente que diz que talento é 3%, 1%, tem gente que é mais pessimista, mais otimista, mas em suma, talento não é um fator determinante para você improvisar sem pensar em escalas. E é legal que quando a gente começa a estudar improvisação, você começa a ver tanta coisa que você precisa aprender que o talento ele começa a ideia do talento começa a se desfazer. Eu, pelo menos, quando eu comecei a estudar improvisação, que eu comecei a ver o que eu tinha que dominar, para mim foi uma notícia boa. Por quê? Porque eu falei, bom, então agora depende de mim. Se eu fizer, eu vou ter esse resultado. Se eu não fizer, óbvio, não tem como. Né? Você vai, não fiz, não tem como, não plantei, não tem como colher. Agora, isso eu vejo como uma notícia boa porque desfaz a ideia do talento. Porque se você pensa que talento é 100% da jornada, aí realmente, meu irmão, não tem como. Né? Então vamos parar, vamos vender a guitarra, porque não tem... É só para quem nasceu para isso. Né?
Agora, quando você percebe o passo a passo, quanto mais você estuda, mais você vê o passo a passo. Se você está de fora, você não vê que é o passo a passo. Aí parece que o cara estava lá, de repente pegou a guitarra e saiu, começou a tocar e olha só, aí que legal, eu sei improvisar, eu tenho talento para isso. Não é assim que funciona. É 90% de dedicação. E reforço, isso é uma coisa boa porque você passa a ter controle. Terceiro e último obstáculo de hoje é: improvisar é extremamente complexo. Quando você fala, Thiago, improvisar é extremamente complexo, eu não consigo. Quando você diz isso se torna um obstáculo para você. E aí improvisar sem pensar em escalas vai ficando cada vez mais longe da sua realidade. Mas olha, uma coisa importante é você entender, eu preciso ser sincero com você nesse momento aqui, tá? Ó, não vou te enganar não, improvisar realmente é extremamente complexo. Como andar de bicicleta, como dirigir, como ler, como a sua profissão. Qual é a sua profissão? Eu não sei qual é a sua profissão, mas com certeza se a sua profissão não é na área da música, se você trabalha com outra coisa, com certeza você tem uma habilidade que eu não tenho, porque a sua profissão eu não domino. Mas eu tenho certeza que no início você ralou, não foi assim, né? Você foi construindo isso que você é hoje, independente do que você faz. É a mesma coisa. E no início, com certeza, dependendo do que você faz, do nível que é, às vezes é uma coisa realmente muito difícil, você fez um bocado de besteira. Errou muito até começar a acertar. Com improvisação é a mesma coisa. Só que para aprender a andar de bicicleta, você insistiu até aprender. Dirigir, a mesma coisa. Hoje você dirige. Você insistiu até aprender. Quando você estava aprendendo a andar, foi a mesma coisa. Teve que cair, levantar, até você de fato conseguir. Ler e escrever, então nem se fala. Você parou para pensar na complexidade que é ler e escrever? Mas se não fosse os nossos pais, os nossos professores insistindo até a gente aprender, né? Então o fato deles não terem desistido, insistindo com a gente aprendeu a ler e escrever. Mas se você for parar para pensar, é uma coisa muito complexa. E agora é que vem o mais importante. Por que é extremamente complexo? Por que quando a gente começou a aprender a ler, quando uma criança aprende a ler e escrever, é extremamente complexo? Eu não sei se você tem filho, eu tenho uma filha que recentemente mais ou menos, né, já tem alguns anos, ela aprendeu a ler, mas foi há pouco tempo atrás, e eu lembro muito bem da dificuldade que era para ela aprender, para ela dizer as palavras, para ela ler o que estava escrito. Era um esforço. E por que estava acontecendo esse esforço? Porque estava consciente. E a mente consciente processa, olha só, deixa eu colocar aqui para você, a mente consciente processa informações a 40 bits por segundo. Então, quando você começa a aprender uma atividade, é consciente. Quando você começou a aprender a ler e escrever, era consciente e processava a 40 bits por segundo. Quando você começar a aprender a improvisar, ou se você já improvisa, mas não domina essa linguagem, quando eu começar a te ensinar uma coisa cromática, um fraseado cromático, uma matriz, você precisar entrar nesse mundo, entender o conceito de que é a escala alterada e como é que aplica a escala alterada e como é que é a matriz e como é que é a nota cromática, você vai ter que processar essas informações a 40 bits por segundo. E nesse momento você não vai conseguir improvisar sem pensar em escala. Você vai ter que pensar, porque está consciente. Você vai pensar na escala, você vai pensar no acorde, você vai pensar na frase, você vai pensar em tudo. Você vai pensar até na palheta que você vai usar, a palhetada que você vai dar. Você vai pensar em tudo, porque está consciente. Só que a nossa mente faz essa mágica pra gente. À medida em que a palavra-chave é repetição. Olha que palavra fantástica. Quando você faz isso, você transfere da mente consciente para a mente subconsciente. E na mente subconsciente, você pode procurar aí na internet, você vai ver que tem gente que diz que é 40 milhões de bits por segundo. Tem gente que diz que é menos, tem gente que diz que é mais, mas em suma, a mente subconsciente é absurdamente
mais... Aqui não está pegando, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para você ver isso. Absurdamente mais rápida do que a mente consciente. Não sei se você já ensinou alguém a dirigir, você percebe que o que para você é tipo piloto automático total, você faz aquilo enquanto conversa com outra pessoa, o pé faz tudo sozinho, a mão faz tudo sozinho, para outra pessoa parece que, sabe, tá tudo travado, ela não consegue, sabe, ela sai dali com dor de cabeça. Por quê? Porque ela está processando a informação aqui. Só que se ela for persistente e continuar, isso vem para cá. E aí a mágica acontece. Improvisação é a mesma coisa, ó. Você começa aqui, depois quando você repetiu, você passa para cá. E aqui você vai improvisar sem pensar em escalas, sem pensar em nada, porque tudo que você internalizou vai pular na tua mão, porque está aqui, ó. E aí vai acontecer isso aqui. Você vai improvisar sem pensar em escalas. Bom, gente, está chegando ao final dessa aula. Se você curtiu essa aula, se essa aula te ajudou, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui embaixo nesse comentário aqui. Se tem algum outro obstáculo que você tem que eu não falei, deixa aqui embaixo também, que eu quero saber para poder te ajudar futuramente, para a gente continuar essa conversa futuramente, ok? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.